Olá! Hoje vamos conversar sobre um tema que mexeu bastante com as empresas exportadoras. Sabe aquela história de um benefício fiscal, o Reintegra, que teve suas regras alteradas? Isso mesmo, uma mudança que gerou muita discussão, principalmente sobre o prazo. Exato. Como essa alteração, na prática, pode afetar o caixa das empresas? E a grande questão: quanto tempo o governo precisaria esperar para essa mudança valer? Bom, para começar, vamos lembrar o que é o Reintegra, né? É o regime especial de reintegração de valores tributários. Que na prática devolve uma parte dos impostos da cadeia produtiva para quem exporta. Exatamente. A ideia é dar uma força para a competitividade do produto brasileiro lá fora, devolver parte dos custos com tributos que ficam embutidos no preço final. Um incentivo importante, sem dúvida. Só que em 2018 vem um decreto do governo e, assim, mudou tudo. Pois é. O percentual do crédito que podia ser recuperado caiu drasticamente. Foi de 2% para 0,1%. Uma diferença enorme. E o pior, né? A mudança foi para valer quase que imediatamente, a partir de junho daquele ano mesmo. Sim, isso pegou muita gente de surpresa. Gerou um questionamento jurídico importante. Peraí, pode reduzir um benefício assim de uma hora para outra sem um aviso prévio maior? E foi essa dúvida que acabou parando lá no Supremo Tribunal Federal. A questão era: reduzir esse benefício é, no fundo, aumentar imposto de forma indireta? E se for um aumento indireto? Qual regra de aviso prévio deveria valer? Tinha que esperar virar o ano, seguindo a regra da anterioridade anual? Ou bastariam 90 dias pela regra da anterioridade nonagesimal? Essa era a briga. Então vamos entender como o STF analisou isso. Qual foi a visão deles sobre o Reintegra? Olha, o STF deixou claro que o Reintegra não é tipo uma devolução de imposto que foi pago errado, sabe? Ele é um benefício fiscal mesmo, uma subvenção econômica que a União dá para estimular as exportações, um fomento. Entendi. É um incentivo, não uma restituição. Mas aí, como é que isso vira aumento de imposto? Onde está a ligação? Ah, a ligação está na própria lei que recriou o Reintegra lá em 2014. Essa lei diz que o crédito do Reintegra, ele funciona, na prática, como se fosse um desconto direto no PIS e na COFINS que o exportador tem que pagar. Ah, então essa é a chave. Se o governo corta ou diminui o crédito do Reintegra, O valor final de PIS e COFINS que a empresa vai pagar acaba sendo maior. faz sentido. A conta final do imposto aumenta. Exatamente. E foi essa linha de raciocínio do STF. Se você reduz ou até elimina o Reintegra, você está, mesmo que indiretamente, aumentando a carga de PIS e COFINS para o exportador. E quando tem aumento de tributo mesmo indireto, tem que ter as garantias da Constituição, né? Aquelas que protegem contra surpresas. Isso, o princípio da anterioridade. E o STF, aliás, já tinha uma posição bem clara sobre essa questão de aumento indireto de tributo, não era novidade para eles. Certo. Então, se é um aumento indireto e precisa de aviso prévio, qual deles? Esperar o ano novo ou só os 90 dias? Aí entra o detalhe crucial. O STF olhou para os tributos que são afetados, PIS e COFINS. E qual a natureza deles? São contribuições sociais para a Seguridade Social. E para essas contribuições tem uma regra diferente na Constituição. Justamente, o artigo 195, parágrafo 6º da Constituição Federal, tem uma regra específica para elas. Diz que essas contribuições só precisam respeitar a anterioridade nonagesimal. Ou seja, a espera de 90 dias. Exato. E o mesmo artigo ainda diz, com todas as letras, que a outra regra, a da anterioridade anual, aquela de esperar o ano seguinte, não se aplica a essas contribuições. Então a conclusão do Supremo ficou bem direta, né? Se a mudança no Reintegra mexe com PIS/COFINS, que são contribuições sociais, Só precisa seguir a regra dos 90 dias. e no caso que eles julgaram daquela empresa de rochas ornamentais? Foi exatamente isso. A empresa argumentou que a redução só podia valer no ano seguinte, mas perdeu. O STF confirmou. Bastava esperar os 90 dias. E essa decisão acabou virando uma tese geral para valer para todo mundo, certo? Sim, virou o tema 1108 de repercussão geral, definido no julgamento do ARE 1285-177. E o que diz essa tese, resumidamente? O risco disso é grande para as empresas. Imagina, contar com 2% de retorno e, de repente, com só 3 meses de aviso, isso virar quase zero. Exige uma agilidade enorme no planejamento financeiro, nas negociações de preço para exportação,
tudo muda muito rápido. Com certeza. E para quem está estudando para concurso ou trabalha com tributos, é um ponto importante para ficar ligado. Sem dúvida. O pulo do gato é entender que essa conexão operacional do Reintegra com o PIS/COFINS é que puxa a regra especial de 90 dias dessas contribuições, e não a regra geral do ano seguinte. É um detalhe que pode cair numa prova, por exemplo. Poderia até ser uma questão, né? Tipo, segundo o STF no tema 1108, a redução do reintegra exige qual anterioridade? E as opções? Exato. E a resposta correta seria apenas a 90º. Perfeito. Então a mensagem principal é essa: mexeu no reintegra para baixo, espera 90 dias para valer, por causa do PIS e da COFINS. Isso. E sabe, isso até levanta uma reflexão interessante. Qual? O Reintegra foi criado para ser um instrumento flexível, uma subvenção para ajustar a política econômica, né? Sim, para ser mais ágil. Mas, ao ser amarrado na lei diretamente ao PIS/COFINS, ele acabou herdando uma proteção que é típica de tributo, que são os 90 dias. Será que isso, no fim das contas, equilibra bem a agilidade que o governo queria com a segurança que as empresas precisam? Ou essa vinculação legal tornou essa proteção inevitável? Fica aí para a gente pensar.